A gente abriu hoje o programa com a história desse homem de 35 anos que, aspas, estaria namorando com uma criança de 11 anos. Me dá a imagem, Esteniel, dele entrando no carro da polícia preso, sendo conduzido para fazer exame de corpo de delito. Atenção, olha aí, ó. A gente tem uma atualização agora do caso. O Lucas Macieira conversou com a delegada e tem detalhes sobre o depoimento, os depoimentos, na verdade, que foram recolhidos e também sobre o exame. Atenção! Ele disse, Lucas, cadê o Lucas? Já coloca o Lucas na tela. Ô Lucas, ele tinha dito à autoridade policial que tinha apenas, se é que a gente pode dizer isso, apenas beijado a criança de 11 anos, o que já configura um estupro. Mas e aí? Depoimento agora na Polícia Civil e também o exame de corpo de delito nele e na criança. Qual é o resultado? Atenção, Paraíba! Lucas Macieira tem o resultado do exame de corpo de delito. Agora a informação é dele. Boa noite, Lucas. Olá, Fábio. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Paraíba. Realmente um caso chocante, né? Uma criança de 11 anos, sob hipótese alguma, pode ter qualquer tipo de relação com alguém maior de idade. Nesse caso é ainda pior, um homem de 35 anos, como a gente acompanhou na matéria do Simon Cavalcante, né? Ele já transitava ali entre a família, era conhecido entre essas pessoas e quando foi preso, ele falou aqui em depoimento que havia, como você bem destacou, apenas beijado essa criança. Essa fala, essa afirmação também foi confirmada pela criança ao ser ouvida aqui, né, com todo cuidado, pela delegada, mas uma atualização importante. Foi feito um exame na criança e confirmou que houve sim uma relação sexual. Na verdade, não uma relação sexual, né? Um estupro carnal, porque o beijo já era caracterizado como estupro de vulnerável, mas o exame no corpo da criança confirmou que ela foi estuprada, que houve ali uma relação carnal entre ele e esta menina. Ele falou, né, inclusive esse caso, né, os vizinhos se mobilizaram após ele ficar horas trancado com a menina sozinho na casa. Ele afirmou que nada além de beijos teria acontecido, só que esse exame desmente o depoimento dele. Lembrando que o crime, né, de estupro de vulnerável tem uma pena aí de 8, na verdade, a 15 anos de prisão. A gente conversou com a delegada acerca, né, desses depoimentos que foram colhidos e também sobre esse agravante que foi confirmado a delegada Ana Carolina, aqui da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Criança e Adolescente. E a gente pode acompanhar esse depoimento agora. Analisando os fatos, o crime que se configurou foi estupro de vulnerável. Então, o acusado foi autuado em flagrante delito por esse crime. Ele foi ouvido aqui também, a criança também, a mãe dessa criança. Inclusive havia uma história aí de que ele havia apenas beijado ela, mas depois foi feito um exame. Queria que a senhora falasse sobre essa atualização que põe ainda mais gravidade no caso. Né? Exatamente. Foi ouvido o policial que participou da ocorrência, a mãe da menor, a menor e interrogado o acusado, onde o depoimento da menor e do interrogado foi mais ou menos o mesmo, dizendo que só estavam rolando beijos no dia de hoje, onde eles estavam fechados numa casa. Ela foi submetida a exame e no laudo sexológico deu positivo para exame de conjunção carnal. E dentro desse cenário, né, o beijo já é algo extremamente grave, mas diante dessa situação também tem um agravante maior para o caso dele, ele vai passar por audiência de custódia. Isso pode ser imputado também uma gravidade maior numa possível, mantendo a prisão dele e também numa possível condenação? Hoje em dia, tanto esse beijo lascivo como a conjunção carnal consumada, eles configuram o mesmo crime. A gravidade aí está na idade, na baixa idade da menina. Então, o crime, talvez o juiz aprecie em relação à pena, no fim. Mas é o mesmo crime, estupro de vulnerável. Só para a gente finalizar, delegada, eu queria que a senhora falasse também, porque ele utiliza do argumento, né, que teria sido o destino e que não existe nenhum tipo de relação entre um homem de 35 anos e uma criança de 12 anos. É importante deixar isso claro. Né? Exatamente, isso não é relação, isso é estupro. E o que ele alega é isso mesmo, que ele sempre soube que estava errado, mas que era o destino, dando a entender que foi acontecendo. Lucas, vamos organizar a situação agora, realmente, certo? Você é perfeito na condução junto com a delegada. Primeiro, a gente escala, a gente sobe um degrau na gravidade, certo?
por mais que já tenha sido considerado estupro, porque trata-se de uma menor com 11 anos. 11 anos, é estupro de vulnerável, certo? Só que a perícia, o exame de corpo de delito, comprova que ele vinha mantendo relações sexuais com a menina de 11 anos. E aí, para completar o cenário todo, ele diz o quê? Como é que é? Ele disse que era o destino, Lucas? Como é que ele fala? Ele disse que era o destino. Foi isso, foi isso. Durante o depoimento para a delegada, ele disse que tinha conhecimento, que o que estava fazendo era crime, era errado, mas ele disse que não tinha nada a fazer porque era o destino, Fábio. Foi isso. Aí me diz uma coisa, qual vai ser o destino dele? Me ajuda? Me ajuda, Lucas. Me ajuda aí. É isso. Qual vai ser o destino desse cara? Ele foi levado, né, para a central. Ele foi levado para a central de polícia, né? Tá lá na carceragem, vai passar por uma audiência de custódia amanhã. O juiz vai definir se ele vai se manter preso. Muito provavelmente vai, né, Fábio? E aí vai ficar aguardando o julgamento, que, como eu disse, o crime de estupro de vulnerável, né? A pena prevê aí uma condenação de 8 a 15 anos de prisão. Como você falou, só o beijo já é algo extremamente grave, a delegada também reafirmou isso, mas esse exame sexológico que foi feito, que comprovou que hoje, enquanto eles estavam trancados, né, ali numa casa fechada, apenas esse homem de 35 anos e uma criança de 11 anos, houve essa relação, esse estupro carnal, né, que a gente não pode nem falar de relação sexual, porque relação prevê algum tipo de consentimento, de aceitação, né, e não existe nenhum tipo de aceitação, como a delegada, consentimento, a palavra é essa, de consentimento, e não existe consentimento numa situação dessas, né, um homem de 35 anos e uma menina de 11 anos, né. A princípio, Fábio, quando esse caso chegou aqui na delegacia, né, foi por volta das 2 horas da tarde, mais ou menos, era o caso ali de aliciamento de menor. E o que é que isso significa, o aliciamento? Se ele de repente ficasse presenteando essa menina, dizendo, vamos sair, venha para minha casa, mas não tivesse nenhum tipo de ato. Esse crime é o aliciamento de menor. Isso era o que tinha chegado aqui até então. Só que depois foi escalando, como você bem disse. Ele falou que havia beijado a menina, isso já é considerado estupro, então já escalou de aliciamento de menor para estupro de vulnerável. A menina confirmou isso e agora, né, diante dessa possível condenação ao agravante aí de pena, o juiz vai precisar analisar essa situação, o juiz ou a juíza, porque o exame sexológico comprovou que enquanto eles estavam trancados na casa, este homem de 35 anos e essa menina de apenas 11 anos de idade, repito, teve essa relação aí carnal, esse estupro carnal, né, dessa relação sexual. Realmente uma situação muito difícil, né, da gente ficar noticiando, mas é a realidade. Ele ainda teve a cara de pau de dizer que foi o destino, Fábio. Calma, Estenel, eu vou seguir. Aí, primeiro, o cara com 35 anos, uma hora dessa, devia estar trabalhando. É um vagabundo. Concorda, Walter? É um vagabundo. E aí eu vou dizer pra ele que eu vou chutar 2 caminhos pro destino dele. Roger ou PB1. Aí tem outro destino para ele lá na cadeia, mas deixa que o futuro vai dizer.